1920, a vez dos portugueses, a nossa querida Portuguesa de Desportos, que começa, a gente torce, a ressurgir. Fundada na década de 1920, a Associação Portuguesa de Desportos nasceu muito mais do que como um clube esportivo. Em um momento de intensa imigração, se tornou um ponto de encontro da colônia que buscava se integrar à vida social, cultural e econômica de São Paulo. No bairro do Canindé, o clube passou a reunir tradições, memórias e afetos de quem atravessou o Atlântico em busca de novas oportunidades. E o futebol foi o elo mais visível dessa identidade. Então a Portuguesa foi fundada ali em 1920, ali no início mesmo, ali foi com o futebol, né? Ela se juntou com o Mackenzie, foram 5 clubes ali que se juntaram e deram início à Portuguesa, né? A Portuguesa pegou a vaga do Mackenzie. O Mackenzie tinha uma vaga na Federação Paulista de Futebol e ela ficou com essa vaga, disputou como Portuguesa Mackenzie, acho que até 1923, e a partir de 1923 seguiu a sua vida normal. Então, assim, pelo que meu pai me conta ali dos anos 50 e tal, a Portuguesa sempre foi uma referência para os portugueses que vinham aqui para São Paulo. Porque você imagina ali, nos anos 50, que é a época que eles vinham, praticamente toda semana chegava um navio ali em Santos e tal, tanto que tem a Portuguesa Santista também, que até ela é mais velha que a Portuguesa do Esporte. Ela é fundada, se eu não me engano, em 1917. A Portuguesa Santista foi a primeira portuguesa aqui do estado de São Paulo. E a Portuguesa do Esporte foi fundada em 1920. E aí o que acontece? A Portuguesa virou uma referência como clube social mesmo, né? Que as pessoas se encontravam, se reuniam e matavam saudade ali da terra, ali com comidas típicas, com festas, com o próprio futebol, enfim, que nos anos 50 foi muito forte, né? Lembrando que a Portuguesa ganha o bicampeonato do Rio-São Paulo, 52, 55. Então, ainda nos anos 70, 80, até os anos 90, uma referência muito forte para a comunidade portuguesa aqui em São Paulo, talvez a maior que São Paulo teve ali de representatividade ali para reunir todo mundo. E aí, a partir daí, final dos anos 60 ali, ela faz uma campanha muito grande com a comunidade portuguesa, que doava saco de cimento, o pessoal levava, meu pai conta ali, o pessoal pegando saco de cimento na perua e descarregando lá para a construção do estádio. E o que cria uma identidade grande ali, né? Vamos construir a nossa casa. Isso ajuda a integrar a comunidade, enfim, tanto que os portugueses se integraram muito bem aqui em São Paulo, né? Ou por meio do comércio, ou por meio mesmo de estar junto com a sociedade paulistana que foi se estabelecendo aqui. E nessa década de 10 a 20, né, você tem a fundação do Santos, do Palmeiras, a própria Portuguesa Santista, lá em Santos, que eu te falei, que é de 1917. Então o futebol começa a ganhar corpo, e o futebol ele acaba sendo uma forma de você juntar a tua comunidade, a tua tribo ali, para ir adiante, né? A Portuguesa, além do futebol, a Portuguesa é fundada com o nome de Associação Portuguesa de Desportos, né? Então ela além do futebol tinha ali outros esportes que eram praticados, e essa questão da festa e de juntar pessoas passava muito por grupos folclóricos, que o clube ainda até hoje ainda tem um pouco, mas isso acabou se perdendo um pouco com o tempo. Fundado por jovens imigrantes sírios e libaneses, o Esporte Clube Sírio nasceu como referência social e esportiva da colônia árabe. Ao longo das décadas, o Sírio cresceu, mudou de endereço e se reinventou, acompanhando a expansão da cidade até se estabelecer na Avenida Indianápolis. No esporte, o basquete tornou-se símbolo máximo dessa trajetória, assim como em um dos seus principais rivais, o Monte Líbano.
Foi ali que se formaram equipes históricas, capazes de rivalizar com potências nacionais e internacionais. O Esporte Clube Sírio, em 1917, Sírio/Turcos, em 1917, e depois, um pouco mais tarde, em 1934, lembrou-me o Piperno, um pouco antes da nossa conversa aqui, o importante Monte Líbano. Os libaneses também fizeram um grande clube, vivíssimo até hoje. Palmeiras é colônia italiana, todo mundo sabe. Eu joguei no Palmeiras, não porque eu seja neto de italianos, mas eu joguei no Palmeiras porque era perto da minha casa, né? E era só descer a rua Caraíbas ou Caraibas e eu já estava lá na porta do Palmeiras. E toda vez que jogava Sírio e Palmeiras, o Amaury Passos e o Súcar, Celso, jogadores do Sírio na época, vinham para mim e falavam: você tá feio com essa camisa verde e branca, você tem que jogar com a camisa vermelha e branca. Eu dava risada, né? Um dia o Celso me telefona e diz: os diretores do Sírio querem ir na tua casa. E foram, me convidaram, eu aceitei. Convite, não tinha contrato, nada, convite. A gente assinava a inscrição para a federação, né? E isso foi em 63. Eu tinha acabado de fazer o vestibular, o primeiro meu vestibular, e não tinha entrado, embora tivesse ido até o fim dos exames, como simples eliminatória, né? Aí, 63, eu não entrei na faculdade, em 63, no início, 63 ano, eu só joguei basquete. Pan-Americano em São Paulo, pela seleção brasileira, né? Mundial no Rio de Janeiro e uma viagem para o Japão naquilo que foi chamado de pré-Olimpíada, porque a Olimpíada era no ano seguinte. Fui convocado para jogar a Olimpíada em 64 no Japão outra vez. Eu falei: não, vou pedir dispensa. Meus amigos falavam: você é louco, cara, é Olimpíada. Não, eu quero ser médico. Basquete é por tempo limitado. E foi dessa forma que eu consegui associar a medicina com o esporte. Uma trajetória profissional que se confunde com o esporte, Menon viveu o auge das quadras enquanto se preparava para a sua verdadeira vocação em um período em que o talento falava mais alto do que os contratos. A primeira coisa, eu decidi que em 1972 seria a minha última Olimpíada. Quando terminou o campeonato, nosso último treino que a gente fez, eu dei uma volta sozinho em volta da quadra, né? Porque não tinha ninguém, né? Só nós treinando. Eu dei uma volta como se fosse uma volta olímpica. E aí, quando eu decidi terminar de jogar, foi quando eu comecei a pós-graduação e aí não vou jogar mais, chega. A era de ouro do basquete brasileiro foi um tempo em que o país se sentou à mesa das grandes potências do esporte. Em quadra, o Brasil enfrentava de igual para igual Estados Unidos, União Soviética e Iugoslávia. Era um basquete ainda distante do espetáculo milionário, mais próximo da excelência técnica, da inteligência de jogo e do espírito coletivo. Uma vez, foi duas vezes, e o Major Silvio de Magalhães Padilha foi uma vez como dirigente e uma vez como atleta. Pela ordem, uma vez como atleta e depois como dirigente. Então eu sou um dos 21 brasileiros que teve essa honra. O que mais eu quero? E vocês vindo aqui me faz viajar para esses momentos. Eu agradeço muito vocês, porque é a oportunidade de eu me transferir, fazer uma digressão até 1972, 1970,
Então eu estou vivendo esse momento, sabe? E estou esquecendo dos meus problemas físicos. Muito obrigado. Vocês me ajudaram. A gente que tem que agradecer por compartilhar essa história aí, né, mano? É uma história muito rara. Estamos perdendo de 12 pontos. Naquela época não existia cesta de 3. Era só de 2. E no segundo tempo nós colocamos a mão, os 5, e falamos: vamos ganhar esta M. E a torcida era toda nossa. Então nós começamos a gritar: pega, pega, não marca, 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 pula, não deixa, não deixa. Enfim, essa gritaria nossa e mais a torcida a favor atrapalhou os russos, os soviéticos, porque era a União Soviética, né? Os soviéticos. E eles começaram a cometer infrações. O clube tem 2 ginásios. Um que é o principal, redondo, e um outro ginásio que tem uma quadra de basquete, ou mais que uma quadra, que é grande, etc., que era para as categorias menores. Então tinha estímulo, né? E começou então com a evolução, eu já não estava mais, a se tornar um profissionalismo. Então, algumas empresas começaram a investir em clubes, né? Então dava uma quantia de dinheiro que era distribuída entre jogadores, tinha salário, assinava contrato. E, como consequência, outros clubes também tiveram a mesma coisa. O Corinthians, por exemplo. Então tinha competições de menores. E essas competições foram aumentando, né? Porque as equipes eram muito boas, etc. Os chamados times principais eram muito bons. E, como consequência, a molecada ia atrás, né? Iam assistir. Então, o Sírio não precisou fazer muita coisa, a não ser selecionar os investidores, né? Eu acho que isso foi fundamental para que acontecesse esse surgimento de equipe, de clubes de origem, as mesmas origens, mas em pontos diferentes, outros clubes. Eu queria só acrescentar que teve um ponto nisso tudo, desde a formação desses clubes, que é o acolhimento. Eu acho que funcionou também como uma espécie de retribuição dessas comunidades. Primeiro, pelo fato de tentar preservar a sua origem, né, e se integrar a um ambiente novo, mas também para retribuir o acolhimento que esse Estado deu a pessoas que vieram de tantas partes do mundo. Em uma metrópole marcada pela diversidade, pela pressa e pelas transformações urbanas, os clubes esportivos permanecem como pontos de encontro, preservam tradições centenárias e se reinventam para dialogar com uma cidade cada vez mais plural, seja no futebol profissional, no esporte olímpico, na formação de atletas ou em projetos sociais. Os clubes continuam refletindo São Paulo como ela é, diversa, miscigenada, contraditória e em constante movimento.